Vier, né? Falar o quê? Pois bem, para falar da Joselma, não seria necessário muito tempo, diante de tanto trabalho que ela vem fazendo dentro do Espiritismo como uma servidora do Cristo. Mas se poucas palavras pudessem defini-la, essas palavras com certeza seriam trabalho, ação, persistência e amor. Joselma Coelho, ela é pedagoga, presidente da Sociedade Espírita Maria Nunes, em Belo Horizonte, Minas Gerais, membro da Coordenação Geral da Pomada Vovô Pedro, presidente do Conselho Espírita Municipal de Belo Horizonte, membro do Conselho do Hospital Espírita André Luiz, membro do Conselho da Associação Espírita Célia Xavier, colaboradora da União Espírita Mineira, presidente do Grupo Espírita Arthur Bernardes, em Santa Luzia, Minas Gerais. Ela é expositora espírita desde 1975, no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Por favor, recebam a nossa querida Joselma. Boa noite a todos. Como estão gravando, eu preciso fazer alguns ajustes no que ela colocou para que não haja nenhuma interpretação diferente. Houve algumas alterações, porque a vida da gente é dinâmica e as tarefas estão assim se avolumando. Então, a gente já passou a direção do Arthur Bernardes, mas, em compensação, por sugestão e por orientação de amigos do coração, eu precisei assumir a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, com 270 crianças numa creche. Então, no momento, eu estou na responsabilidade de duas instituições, assim, no aspecto de instituições espíritas, que é a Sociedade Espírita Maria Nunes e a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. E no Hospital Espírita André Luiz, a gente está como vice-presidente do conselho, e também já não sou presidente do Conselho Espírita Municipal. Agora eu sou secretária do Conselho Espírita Municipal. É só para que a gente... Eu não faço questão. Eu acho que vocês me conhecem, sabem que eu não faço questão. Mas, como vai ficar gravado, é preciso que nós tenhamos o zelo de deixar gravada a informação mais recente, né? Por isso só, sem nenhuma preocupação com função, com nada disso, mas só para que haja um ajuste. Então, todas as vezes que se fala em Semana Espírita, seja onde for, que me chamam, eu dou um jeito de ir. Eu espremo meu dia, minha hora, eu me viro e vou. E eu vou por uma causa muito simples para mim e muito forte. Eu entendo que, numa Semana Espírita, nós temos a oportunidade de nos aproximarmos, nós, os encarnados, uns dos outros. Mas, mais do que isso, nós temos a oportunidade de sermos contactados, vamos dizer assim, apresentados a espíritos que talvez estejam como estagiários, ou espíritos que se preparam para reencarnar, e na semana eles se aproximam e eles tomam conhecimento como se desenvolve, como se desenrola o trabalho no movimento espírita daquele núcleo, daquela cidade. Além disso, além desse aspecto do contato com os espíritos, existe também uma situação muito simples, mas muito importante, que é a apresentação do movimento espírita para a comunidade que ainda não conhece. Porque, de uma forma ou de outra,
alguém divulga com um folheto, com um cartaz, com uma faixa, e as pessoas começam a ver com mais naturalidade a expressão doutrina espírita, né? Então, sem falar nos planejamentos que nascem deste encontro. Quantas vezes, de um momento como esse aqui, em que nós estamos juntos, reunidos, uns sorrindo para o outro, uns abraçando os outros, nascem ideias, nascem projetos que começam a ser concretizados. Então, a Semana Espírita é um recurso abençoado que nós precisamos valorizar. E exatamente quando eu lembrava a norma dos 50 anos da vinda do Chico aqui pela primeira vez, ele veio em 1965 e em 1966. O objetivo dele foi exatamente abrir caminho para a divulgação da doutrina espírita. E nós paramos para pensar o quanto conseguimos caminhar nesses 50 anos. Quantos grupos espíritas já estão com os seus objetivos definidos? Quantas oportunidades de esclarecer, de acompanhar, de orientar, de ajudar as pessoas. Então, é muito importante que a gente relembre a data, não simplesmente assim, homenagem ao Chico. Ele nem gosta e nem precisa, enquanto individualidade espiritual, ele não precisa da homenagem. Mas nós precisamos buscar referência de Chico, né, para que nós possamos ter forças diante dos desafios que a vida, às vezes, nos proporciona. Quando nós imaginamos que ele veio pela primeira vez, sem saber falar o inglês, com as dificuldades naturais de alguém que nunca tinha saído do Brasil, e ele conseguiu vencer o objetivo ao qual ele estava ligado. Inclusive, um incentivo para todos nós, ele chegou a fazer ou a estudar um pouco o inglês. Ele tinha um horário que ele tinha uma professora que ia dar aula de inglês para ele, para que ele se comunicasse um pouco melhor com as pessoas. Tudo isso, para nós, é uma referência, é um exemplo, e é por isso que nós nos lembramos da data, né? Então, na medida que a gente fica feliz por estar aqui, ao iniciarmos uma semana, nós vamos começar a pensar no tema da semana. Quando nós olhamos assim, mas esse tema é um tema muito frio, muito esquisito. O céu e o inferno, o livro O Céu e o Inferno, não poderia ser um tema mais dinâmico, mais agradável? E aí eu vou contar para vocês. Um pouco antes do Chico desencarnar, eu estava com mais algumas pessoas na sala da casa dele, e ele disse assim: está na hora do espírita estudar com mais afinco o livro. E aí eu já pensei, né? O livro dos espíritos, o evangelho. Eu comecei a querer adivinhar o que ele ia dizer. E, para minha surpresa, ele disse o livro O Céu e o Inferno. Eu olhei para ele assim e falei, puxa, aquele livro é tão cansativo. Aquela parte lá que fala do céu, que fala do inferno, a gente já sabe aquilo. Para quê? Pensei eu. E ele, como que, captando a minha pergunta, olhou assim para mim e disse assim: o espírita precisa aprender
para vivenciar com clareza a justiça divina. Porque o espírita tem se distraído em relação à justiça divina. Eu ainda fiquei um pouco confusa, mas a gente sabe que Chico nunca falou alguma coisa que era para ser jogada fora. Sempre precisava ser analisada, refletida e obedecida. E eu não fiz outra coisa. Voltei ao livro Céu e Inferno e comecei a estudar o livro. E eu descobri tanta coisa importante, que falou tão fundo ao meu coração, que eu acho que os amigos espirituais vão nos aproveitar, a todos nós, nesta semana, para nós revirarmos a nossa memória, o nosso conhecimento, a nossa bagagem, a respeito da justiça divina. Porque Deus, no seu infinito amor, Ele é pura justiça, é pura misericórdia. E o livro dos Espíritos nos mostra que tudo o que nos acontece tem uma razão de ser. E que nada, absolutamente nada, acontece sem a permissão de Deus. Então, esses 2 pontos para nós deveriam ser referência em todos os acontecimentos da nossa vida. Tudo o que nos acontece tem uma razão de ser. Tem um motivo, tem uma causa, tem um objetivo. E nada, o outro lado da afirmativa, nada, absolutamente nada, acontece sem que Deus não permita. Então, se nós nos basearmos no nosso dia a dia, de que tudo tem uma causa, tem uma origem, ou um objetivo, ou as duas coisas, e que tudo tem a permissão de Deus, isso já traria para nós outros, no dia a dia, uma maneira diferente de viver. Nós perderíamos, certamente, muito dos nossos complexos, muitas vezes a nossa insatisfação com a vida, as mágoas que carregamos em relação às pessoas, os melindres que muitas vezes nos fazem nos afastar de pessoas, de grupos, de tarefas. Se nós conseguíssemos estar nos lembrando sempre desses 2 pontos, nós teríamos uma vida muito mais saudável e deixaríamos de achar que nós é que decidimos tudo a respeito da nossa vida. É muito interessante. Quando eu digo isso, nós deixaríamos de pensar que nós é que resolvemos tudo a respeito da nossa vida. É porque quando nós estamos diante de um momento difícil, diante de uma aflição, a gente pensa que nós é que vamos resolver. E a gente fica, mas como é que eu faço? E o dinheiro? Agora eu fiquei desempregado. Como é que eu faço? E o aluguel de tal mês? Como é que eu vou pagar? Meu Deus, 2, 3 meses para frente, e nós já estamos preocupados com o aluguel, esquecendo que nesses 3 meses, tanta coisa vai acontecer. Tanta situação, de repente, como se fosse assim um estalar de dedos, acontece e muda todo o rumo da nossa vida. Quando Deus precisa decidir situações, nós vamos ver que até a natureza confabula a favor, entre aspas, para nós, às vezes, como se fosse contra. É uma chuva mais forte, é uma onda mais assanhada do mar, é alguma coisa diferente que acontece e a vontade de Deus se realiza. Se a gente começa a pensar essas coisas,
nós vamos percebendo que há uma condução divina. E essa condução divina, ela está em consonância com os nossos objetivos nesta encarnação. Quando nós reencarnamos, e isso quem nos mostra é o Livro dos Espíritos, na questão 167. Quando nós reencarnamos, nós temos, primeiro objetivo, consertar os desacertos do passado. Aqueles equívocos que nós cometemos. Aqueles desastres que provocamos na relação com as pessoas. Às vezes, não fomos muito felizes no nosso dia a dia. Então, você reencarna para consertar aquelas situações. Mas já seria muito bom. Mas Deus nos mostra a importância de aproveitar tudo. E Ele aproveita. Então, além de consertarmos os desacertos, nós progredimos. Nós crescemos. Esse é o grande objetivo da reencarnação. Corrigir o passado e progredir. E aí está a justiça divina. Porque todos temos esse mesmo objetivo ao reencarnarmos. E a grande diferença, que nos parece muitas vezes injustiça, mas por que aquele ali tem tudo, materialmente falando? E eu estou lutando para conseguir alguma coisa e não consigo. É exatamente a evidência da justiça divina, em que muitas vezes, ou eu não soube aproveitar o que eu já tive, ou eu preciso ser preparada, e isso é muito importante. Às vezes eu preciso ser preparada para lidar com valores. Então eu passo pela falta deles, para quando eu tiver, eu saber utilizar. Então, eu fico sem dinheiro, andando de ônibus e eu cansada porque vem neve e vem agora o calor e eu naquela luta, mas eu podia tanto ter um carro. Calma, ainda não é a hora. E alguma razão tem, porque ainda não chegou a hora. Às vezes é porque a gente não soube valorizar, mas às vezes é porque eu vou precisar, lá na frente, não me encantar com muita coisa material. E aí eu passo pela privação e quando me chega aquele bem que eu tanto queria, eu sei tratar com respeito. Eu não abuso, porque eu já passei pela falta dele. Tudo é justiça. Tudo é uma oportunidade abençoada em nossas vidas de nós podermos, no dia a dia, crescer sem sentir a pressão. Não é aquele crescimento em que alguém é como se estivesse nos pressionando para entender. Nós vamos crescendo e entendendo pela própria maturidade. Abençoada doutrina espírita, que nos permite entender isso. Abençoada doutrina espírita que, ao me fazer entender a justiça divina, faz com que eu perca os complexos e a pretensão, o preconceito. Não tem mais porquê eu ter preconceito em relação a alguém ou eu ter complexo em relação a alguém. Porque eu sei que eu, como filha de Deus, eu tenho um potencial de crescimento, um potencial de realização. Eu tenho em mim valores que, no momento certo, estarão sendo colocados à disposição da vida, à disposição de todos aqueles que estão em torno de nós. Então, esta é a apresentação, vamos dizer assim, que nós vamos refletir diante do livro O Céu e o Inferno. Durante todo o livro, das mais variadas formas,
nós vamos entendendo a beleza da vida, a beleza da justiça divina. Mas alguém vai dizer, mas entender isso, não resolve o meu problema. Eu quero que você me ajude a enfrentar o meu problema. Porque o que eu estou passando, eu acho que ninguém nunca passou coisa igual. Porque é interessante, parece que a minha dor é a dor maior que tem na face da terra. Mas o outro também pensa assim, o outro também pensa assim, e nós vamos muitas vezes supervalorizando o tamanho da nossa dor. E aí, quando a gente pensa assim, o que é expiação terrestre? É tão interessante que a palavra expiação, ela tomou uma conotação cultural mesmo, do povo. Porque quando fala em expiar, a gente pensa assim, está sofrendo no último grau, está pagando pelo que ela fez. Porque eu me lembro, quando eu era menina, não faz tanto tempo assim, não, foi outro dia, né? Eu ouvia os adultos perto de mim dizer assim, fulano está pagando o que fez. Ah lá, ele está expiando o mal que ele fez a alguém. Então, a palavra expiação, para mim, assim, eu tinha uma certa resistência até em falar na palavra. Eu ficava usando palavras para não falar expiação. Mas é a palavra usada no livro Céu e Inferno. E veja bem, a cada equívoco que eu cometo, no princípio, eu não percebo que foi equívoco. No princípio, eu me acho cheia de razão. O fulano errou comigo. Eu tinha que fazer isso com ele. Também é porque vocês não sabem o que ele fez comigo. Porque não está doendo em vocês, está doendo em mim o que ele fez. E aí, eu busco justificar de todas as formas possíveis o meu equívoco. E ele, para mim, não é equívoco. É um ato. Eu cometi eu pratiquei um ato. Mas, na medida que o tempo vai chegando, a maturidade vai alcançando você. E que, no caso, nós que temos o acesso à doutrina espírita, nós tiramos da cabeça aquela ideia, fulano é culpado do que eu estou fazendo. Porque antes, quando eu não era espírita, era tão bom, gente. Tudo eu jogava a culpa no outro. Não, eu fiz isso porque fulano fez isso. Não, eu fiz isso porque o fulano deixou de fazer isso. Aí a doutrina espírita acabou com isso. Tirou a minha graça. Porque a doutrina espírita vem e diz assim, você é responsável pelos atos que pratica. E aí eu já não tenho como mais jogar em cima de ninguém. Então, na medida que eu tenho acesso à doutrina, aquele ato que eu cometi, ele começa a me incomodar. Eu não precisava. Ah, não, mas puxa, foi desaforo. Aí você começa uma briga interna nessa busca da justificativa do ato e, de repente, você chega à conclusão, eu não precisava ter feito aquilo. E essa conclusão, ela incomoda, ela dói. Puxa vida, eu não precisava ter feito aquilo. E a gente começa a ficar assim, diante de nós mesmos, envergonhados pelo que cometemos. Então, chegou o momento do arrependimento. A gente se arrependeu. Aí, se fosse em outros tempos, eu ia buscar um representante religioso e dizer para ele assim, me perdoa, eu cometi tal invigilância. E aí, ele iria me recomendar lá alguma prece, alguma penitência, e eu estava perdoada. Olha que coisa mais simples. Pronto, já está resolvido. Já cumpri a penitência toda, já estou perdoada, tudo bem. Ah, mas agora não é assim. Agora, a doutrina espírita me mostra que é tudo completamente diferente. Tem jeito de ligar rapidinho aquilo que estava aqui, só para eu mostrar uma coisinha para eles?
Então, é só qualquer trecho. Então, nós vamos perceber que com a doutrina espírita, depois que eu conheço, não tem mais jeito de dizer que não conheço. Não liga, não? Tá ligando? Pirracento ele, não? Se não tá ligando, tudo bem. Mas o que eu queria dizer, eu faço com isso aqui. Não preocupe. Pode desligar, deixa ele ficar quieto. Tá começando. Pronto. Aquela palavra ali já dá. Todo mundo aqui que está aqui e que sabe ler, ao bater o olho no que está escrito, pode não saber inglês, pode não saber pronunciar, mas ao bater o olho ali, não sabe ler? Sabe. Não tem jeito de dizer que não sabe. Bateu o olho, lê. Não tem jeito. A verdade é assim também, minha gente. Meu Deus. A verdade, quando ela chega em seu coração, em sua mente, não tem mais jeito. Ela entrou. E a partir daí você sabe. Como no caso você sabe ler, por mais que você fale, eu não li o que está ali, mas você leu. Você pode dizer que não leu. Você pode querer fechar os olhos, mas se você abrir o olho, você sabe o que está escrito. Obrigada. Então, eu só queria mostrar isso para vocês em relação à verdade. A verdade é a mesma coisa. Nós conhecemos a verdade. E ela está em nós. E ela como se ela exudasse de nós. Nós vivemos a verdade em torno de nós. E aí, eu estava lá. Tomei conhecimento do que eu fiz, me arrependi. E aí eu chego à conclusão que ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir corrigir em mim o ato que eu fiz. Eu não tenho que jogar culpa em ninguém. Não adianta, eu posso fazer prece para me dar força para corrigir o que eu fiz. Mas fazer prece só para me perdoar do que eu fiz não vai resolver. Por quê? A correção do que eu fiz depende da minha decisão. E nesse momento que eu saio do arrependimento, eu entro num outro processo, na expiação. Quando eu me arrependo, eu estou pronta para expiar aquilo que eu fiz de errado. O que é expiar, então? É sofrer fisicamente ou espiritualmente as consequências de um ato que eu cometi. Isso é que é expiar. Pode ser nesta encarnação, pode ser um pouco no plano espiritual quando eu desencarnar e pode ser na próxima encarnação. Mas expiar é eu sofrer as consequências do ato que eu cometi, que não foi muito positivo, do equívoco que eu cometi. Então, isso é expiar. Então, veja bem, eu pratiquei um ato, eu tomei consciência que não foi muito bom, custei. Alguns levam alguns milênios. Milênios, né? Outros, com as bênçãos de Deus, nessa própria encarnação, assim, puxa, deixa eu corrigir o que eu fiz, né? Então, depois que tomou consciência, se arrepende, expia, vocês acham que acabou? Tem um outro ponto importante. Você tem que consertar, reparar o equívoco que você cometeu. Reparar. E é exatamente ao repararmos o equívoco que nós cometemos que nós começamos a vibrar amor em relação àquela pessoa com a qual tivemos uma dificuldade. Isso, então, pode durar um tempo curto, pode durar uma encarnação inteira e pode durar
2, 3, dependendo do equívoco cometido. Vocês imaginam, então, por que a Terra tem passado por tantos tormentos? Imaginemos no passado todas as perseguições, as mortes violentas, todo o desrespeito ao ser humano como tal, que foi cometido por um grupo de espíritos em desatino, principalmente, por exemplo, no período das cruzadas. Então, aqueles espíritos que cometeram tantos desequilíbrios, pela lei divina, não uma lei que leva a pessoa a um castigo, a um sofrimento eterno, mas pela lei divina baseada no amor, que é a lei de justiça, que é você corrigir o equívoco que você cometeu. Essas criaturas, então, retornam. E o sofrimento delas, pela profundidade do sofrimento que elas provocaram, o sofrimento delas não pode ser simples. Quando eu falo não pode, eu não estou desejando. Eu estou falando pela condição, pela avaliação. Não é? E aí nós vamos encontrar expiações coletivas e expiações individuais. O pior é quando a gente tem, além da individual, tem a coletiva de um tamanho imenso, que a gente, eu falo pior no sentido do convite ao espírito para reparar. Mas, por outro lado, é uma bênção quando esse espírito já pode reparar os seus equívocos mais pessoais e os equívocos cometidos em conjunto no grupo. Então, nos contam, por exemplo, os amigos espirituais, que aqueles que lá estiveram na violência, por exemplo, na época das cruzadas, muitos deles tiveram a chance de serem conduzidos para reencarnar na África, numa época em que ali ainda a vida selvagem convidava a luta até para a sua autossustentação, para a busca do alimento. E olha, a beleza, a riqueza da misericórdia divina é tão grande que aqueles que foram líderes, que tinham experiência de liderar, de comandar, traziam no seu psiquismo a força de comando, eles reencarnam como os príncipes, como os líderes daquelas tribos, lá na África. E eles começam a viver uma vida de paz, retornaram à natureza. E ali eles estão felizes, buscando projetar um pouco da sua violência ainda na matança dos animais na floresta, nas guerras entre eles, nas lutas entre eles. Quando de repente, porque isso funciona como se fosse um temporizador, quando de repente eles são chamados a uma expiação maior. Ali não era expiação, ali era preparação. Aí eles são chamados a uma expiação. E quando menos assustam, eles são surpreendidos por pessoas que os prendem, que os acorrentam, que os colocam em navios negreiros e os levam para outros países, para eles trabalharem sob a chibata, sob o chicote. E eles revoltados, aqueles que eram príncipes, que eram líderes naquelas tribos, ali tiveram que trabalhar como escravos. Aí vem a expiação. Se a gente passa pela dor com educação, mas quando eu falo educação, gente, eu não estou falando polimento social, que a gente aprende na escola, não é? Aquela educação assim, só para a gente se lidar com as pessoas. Essa nós aprendemos na escola. Mas eu estou falando educação
o domínio interno de suas tendências e a busca, através da humildade, de uma vivência de harmonia. Então, aqueles escravos, aqueles que passaram pela expiação, mesmo revoltados às vezes, mesmo tristes, mas que passaram pelo processo, esses conseguiram expiar, pelo menos parte do seu compromisso. Outros ficaram tão revoltados que não souberam tirar proveito da situação. Aí vocês vão falar, mas como é que eles iam adivinhar, né? Como é que eles iam adivinhar que tinha que tirar proveito da situação? Alguém pode pensar assim, mas como é que eu vou adivinhar que eu estou aqui? Será que é esse mesmo caminho? Será que eu estou mesmo espiando? Ah, mas como é que eu vou adivinhar? Alguém tem que me falar? Não tem nada. Porque a vida vai nos mostrando, com naturalidade, como se fossem ondas do mar, a vida vai nos mostrando o nosso caminho. Então, alguns passaram pela etapa da expiação. Outros não conseguiram, tiveram que voltar em outras oportunidades para expiar. Ah, mas se foi só isso, então está muito bom. Fizeram o que fizeram lá na época das cruzadas. Nasceram na floresta, no meio das frutas, da beleza da natureza e tal. Depois, só um pouquinho assim, vem para o Brasil, vira escravo. Ah, então é fácil. Se com eles foi assim, então comigo, que eu não fiz isso, eu não sei o que eu fiz. Nem quero saber. Então, vai ser muito mais fácil. Aí é que é o nosso engano. Porque muitas vezes, naquela condição de escravos, eles espiaram uma partezinha. Oh, my God. Eles espiaram uma partezinha do muito que fizeram. E aí, eles vão e voltam, nessa abençoada pátria, o Brasil, eles vão e voltam com a oportunidade de ir expiando e reparando, ao mesmo tempo, reparando, consertando os males que eles provocaram. Eu trouxe esse exemplo para que nós possamos entender com clareza o que é expiação. Isso vai nos trazer, então, o convite para que nós outros aprendamos a passar pelas dificuldades com educação. Não no sentido da gente dizer assim, não, eu estou sofrendo, graças a Deus eu estou sofrendo. Deus assim quer, assim seja, eu estou espiando tudo que eu fiz. Não é assim, gente. Deus não quer que eu sofra. Deus seria estranho se ele quisesse meu sofrimento. Porque nós, encarnados, nós não desejamos o sofrimento de nossos filhos. A gente quer a alegria deles. A gente quer o crescimento, o sucesso deles. E Deus, na sua infinita misericórdia, como é que Deus ia querer o nosso sofrimento? Ele não quer. Ele permite. Ele permite que eu passe pelo sofrimento para corrigir os equívocos que eu venha cometendo, o que eu tenha cometido. É muito diferente, né? São situações completamente diferentes. Então, o que é preciso que aconteça conosco é que, ao passar pela dor, pelo sofrimento, que nós aprendamos primeiro a não reclamar. A falar sim com alguém, porque às vezes aquele alguém que a gente vai falar tem a solução do problema para nós. Mas a colocar o problema, mas sem a reclamação que traz aquele colorido de insatisfação, de não aceitação dos desígnios de Deus. E os nossos amigos médicos espíritas nos dizem assim: a depressão, considerada o mal do século, ela é uma forma em que a pessoa não percebe, mas ela está em litígio com Deus.
como em litígio com Deus? Está brigando com Deus porque não concorda com o que está acontecendo. Então, os médicos espíritas dizem isso. Aquele que está vivenciando a depressão está em litígio com Deus. Olha aqui. Ai, meu Deus, eu não posso brigar com Deus. Imaginem. Mas a gente não percebe o quanto a gente briga com Ele. Igual menino pirracento que a gente é. A gente reclama que está gordo, reclama que está magro, reclama que o sapato apertou, reclama que as pernas estão doendo, reclama quando está nevando, mas reclama também quando tem sol, que está um calor absurdo. E aí a gente reclama que chove, reclama que não chove. Olha, é insatisfação com as coisas de Deus. Nós já aprendemos aqui que tudo acontece. Olha aqueles 2 pratos que eu coloquei aqui no início. Tudo que acontece tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. Ora, não é por isso que agora começa a nevar e eu vou sair por aí dançando na neve. Oh, que beleza, tem razão de ser. Não é isso. Eu vou primeiro me proteger. Eu vou procurar me defender. Eu vou deixar com que as minhas condições físicas não sejam agredidas por aquele tempo. Mas eu vou parar de reclamar também. Eu vou me adequar de alguma forma ao momento que aí está da neve caindo, além do que eu acho que devia cair. Como se eu fosse, sei lá o quê, não, está caindo demais, mas quem sou eu? Olha, parem para pensar. A gente fala assim, nossa, mas essa chuva não para. Mas quem sou eu para dizer que a chuva tem que parar, minha gente? Vocês percebem como é que nós somos assim um pouco indisciplinados diante da expiação que nós estamos vivendo, né? Porque não deixa de ser uma expiação. Estar numa cidade longe da qual a gente nasceu, onde a gente estava acostumado com certas coisas, por melhor que estejamos, materialmente falando, bate lá de vez em quando uma saudadezinha, né? Aquela vontade de estar na terrinha junto com aqueles que lá estão. Mas, se a gente pensar, tem uma razão de ser. Que coisa linda! Porque nesses 50 anos que o nosso Chico veio aqui, certamente alguns que aqui estão, ainda desencarnados, olha o que eu vou jogar por cima de vocês. Alguns de vocês aceitaram ser voluntários. Aceitaram ser voluntários. Eu vou. Eu quero fazer parte desse grupo que vai consolidar o movimento espírita na América. Mas não é pelo simples fato de consolidar o movimento espírita. Não é esse o objetivo. Porque hoje, com a internet, com tudo aí, conhecer a doutrina é relativamente fácil. Mas nós assumimos voluntariamente. E não tem jeito, não briguem comigo. Assumimos voluntariamente o compromisso de fazermos parte dessa equipe que vai, igual um arrastão de amor, buscando tocar a sensibilidade das pessoas, esclarecendo, ajudando, preparando espíritos para reencarnarem com mais suavidade, com menos violência, limpando os caminhos da violência. Nós aceitamos. Aliás, mais do que aceitamos, nós nos oferecemos. Muitos. Estamos precisando de voluntário. Eu vou. Quem mandou ser oferecido? Agora aguenta. E aguenta, sabe como? Com amor. Sem reclamar. Está com dor? Ótimo, vamos buscar. Não é porque agora não pode falar nada. Fulano, não pode. Não, eu não posso reclamar. Gente, cuidado. Quando eu falo em reclamar, é jogar aquela cor assim, aquele roxo, paixão, sabe? Nas coisas que a gente fala assim. Aquele colorido, sabe? Forte. Parece até que a gente vê o sangue gotejar, sabe? De tanta dor que a gente põe nas palavras. Não.
O reclamar no sentido de abrir o coração com o companheiro, colocar para ele, é necessário. Porque não só a solução pode estar no meio do caminho, como os espíritos que estão por perto ouvem. A gente abriu o canal de pedido. E aí os espíritos usam aquele canal para nos ajudar. Então, o colocar o que estamos passando é necessário. Foi Jesus quem disse assim: confessai-vos uns aos outros. Aí uns espíritos meio vaidosos, meio assim, vai ver que eu estava no meio, tudo bem, resolveram falar, agora tem que ter a confissão. Porque Jesus falou, confessai-vos uns aos outros. Aí virou aquela coisa assim, confissão individual, e ali daquela confissão individual, alguns ajustes, né? Aconteciam, ajustes ou desajustes, e aí o tempo passou. Jesus disse, confessai-vos uns aos outros. Não é para eu vir aqui à frente de gente, vocês sabem o que é que eu estou passando. Não é isso. Mas eu ter a naturalidade de colocar para um ou para outro o momento difícil que eu atravesso. Eu preciso exercitar a humildade de poder abrir o coração e falar com os meus semelhantes. Mas, na medida que eu conseguir fazer isso sem essa reclamação que sangra, eu vou estar certamente reparando os equívocos que eu cometi. E mais do que isso, muitas vezes, enquanto eu espio lá fora, por exemplo, no meu trabalho, na sociedade, eu vou encarar o preconceito de muitos, eu vou enfrentar várias dificuldades, Deus me permite que eu já comece a reparar com outros espíritos através da família. Olha que bênção. A família nos é oferecida como oportunidade também de reparação, de expiação também. Eu sei que muitos de nós estamos em algumas famílias que a oportunidade expiatória é imensa. É imensa. Mas, se eu fizer isso com amor, porque, afinal de contas, é meu filho, é minha filha, é meu marido, é minha mulher, minha irmã, meu irmão. Se eu conseguir nesse exercício, até pelo egoísmo inicial, porque é meu, sangue do meu sangue. Então, quando eu começo a entender um pouco mais os meus familiares, essa expiação, ela passa naturalmente para o processo de reparação. Então, eu comentava outro dia com algumas pessoas, olha, nós temos o hábito de dizer assim, eu tenho um filho problema. E eu digo, não tem filho problema coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque a cada, agora eu estou pondo entre aspas, a cada filho problema, Deus deu paz, solução. Paz, solução. É fácil. Eu gosto de estudar a doutrina espírita de uma forma comparativa. Qual de nós, aqui na Terra, que ao sermos responsáveis por alguma empresa, por algum grupo, por alguma situação, por pequenina que seja, e dentro daquela empresa, daquele grupo, surge a necessidade de uma missão um pouco mais difícil. Aí primeiro você manda o fulano, não dá certo. Manda o Beltrano, não dá certo. Aí a gente decide assim, já sei. Agora só fulano que vai dar conta. Ele está sobrecarregado, ele, eu não sei, não tem nem hora de dormir, nem de comer. Mas ele vai resolver isso num instante. O que é que a gente faz? A gente pega o suprassumo de beleza e de capacidade naquele grupo, da nossa responsabilidade, e delega. Vai lá e resolve. O que é que eu estou dizendo com isso? Que Deus, quando nos dá, entre aspas, filhos problema, Ele escolheu os mais competentes daquele grupo de comprometidos para serem
paz daquele espírito que é considerado um espírito mais difícil. Acabou. Doutrina espírita entope a gente. Não tem jeito de eu ficar reclamando do meu filho, da minha filha. Não tem jeito. Se não for por amor, porque às vezes a gente está tentando trabalhar o amor em nós, porque existe esse caso de algumas relações em família serem tão pesadas que parece que tem... Você quer aproximar, mas tem um magnetismo que se opõe assim e afasta. Mas se não for ainda por esse amor natural, que seja pelo raciocínio, Deus me deu essa chance porque eu tenho competência. E eu vou levar para frente. E aí a gente fala, mas ele está com 12 anos, 13 anos e se entregou à droga. Agradece a Deus, porque se ele tivesse caído em outras mãos, talvez com 4 anos ele já estivesse usando droga. Então você já conseguiu 8 anos na encarnação dele. 8 anos em que ele se poupou do uso das drogas. Ô, gente, a doutrina espírita é uma bênção. E as nossas expiações, elas vão passando de uma forma mais suave, em que nós vamos percebendo que aquele momento é um momento em que da expiação nós vamos transformar em reparação. Quantas vezes os amigos espirituais já nos sugeriram que teve uma vez que eu estava com um problema, eu já contei isso aqui, um problema reumático muito sério, e me levaram a um farmacêutico espírita, e ele disse assim, você reclama demais. Eu falei, puxa vida, alguém veio aqui fofocar e contou para ele alguma coisa. Esse povo que não cabe a língua na boca. Hã? Mas ele disse assim, os espíritos custaram a reunir nesta comunidade que você trabalha, os espíritos que você liderou por essa facilidade que você tem de comando, de falar vamos e todo mundo bate palma e vai junto. Então, os espíritos reuniram eles ali para que você que os desviou pela facilidade na liderança, agora os leve para o caminho do bem através da educação. Eu trabalhava, minha vida profissional foi sempre na área da educação. E aquele farmacêutico que não sabia os detalhes, ele me falou isso, eu nem espírita era ainda. E ele disse isso. E aí eu comecei, ainda sem ser espírita, a olhar para aquele povo assim, falou, eu não entendi direito o que aquele homem falou. Mas ele disse que os espíritos reuniram essas pessoas aqui, né? Então eu tenho que, ele falou para eu não reclamar, porque Deus permitiu que eles estivessem aqui para eu ajudá-los pela educação. Quer dizer, eu traduzi na minha conveniência, né? Mas, mesmo na minha conveniência, aos pouquinhos eu comecei a mudar a postura diante daquela comunidade. Eu comecei a olhar para aquelas pessoas com simpatia, com respeito, e pensava assim, eu não sei direito o que aquele homem falou, não. Mas se é isso que está me dando reumatismo, eu vou dar um jeito de mandar esse reumatismo embora. Né? E é exatamente isso que acontece no dia a dia. Né? Compromissos maiores, as expiações também são mais desafiadoras. Né? Então, outro dia, num diálogo pequenino com um companheiro nosso, nosso líder na divulgação da doutrina, eu falei, pois é, fulano, eu ando com vontade de parar um pouquinho, eu estou assim me sentindo um pouco sobrecarregada. E ele, antes que eu acabasse a frase, ele respondeu assim, dê graças a Deus. Você até já sabe quem é. Dê graças a Deus, porque você pode trabalhar, está se cansando, está sobrecarregada. Pior seria se você estivesse em casa, dependendo das pessoas, sobrecarregando as pessoas, porque você não poderia trabalhar. Agradeça a Deus e trabalhe incansavelmente, enquanto forças tiver. Atrevida que nem eu sou, aí eu disse assim, pois é,
Mas eu estava pensando em diminuir as minhas falas. Afinal de contas, hoje apareceram tantas pessoas que falam. Já não há necessidade de eu me movimentar tanto. Só não falei que eu estava assim, ficando velhinha. Isso eu não falo, de jeito nenhum. Né? Mas, quem sabe, a gente pode deixar para outros. Aí ele não perdeu tempo. Ele disse assim: continue na direção da instituição. Continue fazendo os livros espíritas que esclarecem, que ajudam a tantas pessoas. Continue viajando e falando, porque com os seus casos, você estimula muitos a reagir e caminhar. Pensei comigo, só vai sobrar agora a pomada, graças a Deus. Agora eu fico sem o peso da pomada. Continue fazendo pomada, vovô Pedro. Porque aqueles que nela trabalham estão tratando a si próprio. Eu falei, me chamou de doente. Me chamou de doente. Porque ele disse, muito mais do que curar os necessitados. Ela alivia e cura aqueles que nela trabalham. Resultado, ele me deu foi mais tarefa. Sabe? Porque logo após essa instituição que eu disse para vocês que assumi, que é a SEJA, no ano passado, quando eu cheguei da Europa, eu tinha um recado na minha casa. Joselma, nós precisamos fazer uma reunião. Eu falei, mas puxa vida, esse povo está sabendo que eu cheguei agora? Aí eu, a pobre coitada, né? As malas, eu cansado, não tem nem quem me ajuda a desfazer as malas. Eu moro sozinha. Não, mas eu não dou conta. Joselma, é urgente. Nós gostaríamos que o mais rápido que você pudesse se encontrar conosco. Tá bom, então amanhã. Lá vou eu. Cheguei lá, havia 5 pessoas. 5 pessoas reunidas. A fundadora da instituição e 2 familiares e esse que me chamou e mais um outro, que é da estrutura do movimento espírita de Belo Horizonte. Eu achei aquele estranho, eu falei, está meio solene essa reunião, né? E eles foram objetivos. Nós estamos chamando você para você assumir a direção desta casa, porque o dirigente se afastou com 95% das pessoas. A casa está vazia. E a prefeitura, para manter as 270 crianças que tem aqui, a prefeitura exige uma direção. Mas eu apelei. Vocês não podem imaginar a crioula aqui, pobre, coitada, cansada. E eu disse, mas que absurdo! Vocês sabem que eu tenho, aí eu enumerei, sabe? Aí eu enumerei. Maria Nunes, editora, pomada, não sei o quê. Mas como? Vocês não têm piedade? Não veem que eu estou frágil? Chegando no Zenta, mentira, eu já entrei no Zenta há muito tempo. Enta que eu falo é assim, gente, ó, 40, 50, 60. Eu só não falo com vocês qual enta que eu estou. Então, vejam bem, naquele momento eu reagi. Eles abaixaram a cabeça e ficou aquela coisa assim, aquele silêncio. Aí eu dei uma levantada assim e fui à porta. Quando eu cheguei à porta, lá estavam as 270 crianças. Porque eu fui à porta por causa do barulho, aquela algazarra, aquela passarinhada quando você joga alpiste assim, e que eles vêm. Ali estavam eles, os pititinhos lindos, nos bercinhos, nos carrinhos, e os outros correndo, e os outros e tal. Eu parei e falei, que coisa bonita, eu adoro criança. Fiquei olhando, quando eu sinto uma mãozinha na minha perna. Moxa, e batia na minha perna assim, ó. Assim. Moxa. Achei ótimo me chamar de moxa. Eu olhei para baixo e aquele menino fez uma pergunta que não poderia ser dele. Ele disse, quem é você?
O mineiro, tem muitos mineiros aqui, sabe que a expressão quando a gente quer saber o nome de alguém é assim: como é que você chama? Ou então a gente fala assim: qual é o seu nome? Quem que você é? Mas aquele menino me disse: quem é você? Eu senti uma tonteira e certamente a presença luminosa dos amigos espirituais. Eu abaixei, peguei aquele catatauzinho de 1 ano e pouco, coloquei ele na direção, o olho dele na direção do meu, segurei ele assim, e eu disse para ele: eu sou a Juju. Eu não tinha outra resposta. Aí ele bateu os pés nas minhas pernas, como quem diz: me desce. Chuchu, e bateu as perninhas, desceu e fez zum, sumiu no meio das crianças. Eu não sei quem é ele. Mas naquele momento eu fiquei paralisada. Porque os amigos espirituais me mostraram aquela passagem do Evangelho onde, quando alguém quis fazer a cura em nome de Jesus, o Cristo, e de Paulo, que curava em nome do Cristo, e que aquele espírito considerado um espírito equivocado, ele se dirigiu àquele médium, que era um médium falso, e disse assim: a Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é. E vós, quem sois? O menino, quem é você? E eu pensava assim: a fundadora da casa, eles conhecem. Todo mundo conhece a fundadora da casa. O dirigente que saiu com 95% dos tarefeiros, é fácil saber quem é. E eu? E eu que estava sendo honrada com a oportunidade de expiar certamente mais um compromisso. E eu que estava sendo honrada com a oportunidade, na medida que as atividades estavam se consolidando na nossa casa, que eu já não estava precisando ir todo dia como antes, né? Aí eles acharam o tempo, ela já está tendo tempo. E eles, naquele momento, me davam a chance de consolidar um trabalho com aqueles espíritos que eu não sei quais são, 270 crianças. E eu abaixei a cabeça. As lágrimas desceram. Eu voltei na sala. Eles estavam da mesma forma que eu tinha deixado. De cabeça baixa. Quanta coisa não deveria estar passando na cabeça deles. Como é que nós vamos fazer? Ela era a nossa última esperança e recusou. E agora, o que a gente faz? Aí eu não queria dar muito braço a torcer. Eu disse assim: vocês estão querendo meu nome, doido para eles falar que só queria o nome. Vocês estão querendo meu nome para assinar junto à prefeitura o convênio? Ou vocês estão querendo que eu assuma? E aquela fundadora, com andador, uma pessoa que era tão dedicada ao movimento espírita, ela me olhou e disse: nós queremos que você leve para frente. Nós confiamos em você. Nós esperamos que você não deixe essa casa fechar. Eu abaixei a cabeça e disse, com uma vontade, mas a consciência que era a oportunidade, eu já não digo expiação, mas reparação. E eu disse: pode pôr o meu nome. Eu senti que houve um alívio. Da minha parte, não. Eu fiquei 3 noites sem dormir, rolava na cama. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas, no fim de março, agora já fez 1 ano. Lá estamos nós, conduzindo aquelas crianças. Eu fico olhando os menininhos assim. Qual é o menino do quem é você? Não consigo. Não faço ideia quem seja. Porque naquele momento eu estava cega
de cansaço, de prepotência, até de, sei lá, indiferença. Eu não sei quem é a criança, mas eu sei dizer para vocês que a maior bênção na face da terra é nós podermos espiar e reparar com alegria tudo aquilo que é da nossa responsabilidade. Dizem os amigos espirituais que não basta espiar e reparar. Está bom, mas é preciso um toque a mais. O toque de gratidão a Deus e, obviamente, de alegria. Porque a gente só vibra gratidão quando a gente reconhece que foi beneficiado. E quando você reconhecer na razão, aí você deixa que aquilo bata no seu coração e vibra gratidão. Gratidão pela vida. Gratidão pelos amigos. Gratidão pelos opositores que te testam e te fazem crescer. Gratidão pela família difícil muitas vezes. Gratidão pelo trabalho que não é dos melhores, mas é aquele trabalho que me dá condições de sobreviver. Gratidão pelos espíritos amigos que não nos deixam cair, não nos deixam pôr o pé no chão. Quando nós pensamos que estamos sós, eles já se anteciparam e nos proporcionam o melhor possível para todos nós. Gratidão a Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, aquele que é todo amor, a ele que se coloca no leme de nossas vidas, no comando de nossa caminhada. Gratidão a Deus, nosso Pai, que é o amor puro, é o amor que irradia por todo o universo, como o sol que com seus raios luminosos aquece e clareia todo o universo. Então, é preciso que nós, neste início de semana espírita, pensemos na importância das nossas vidas, das dores que amargamos muitas vezes no silêncio de nossa alma, das dificuldades morais que atravessamos, a falta que sentimos de nossos amores, ou de um amor, por que não? As necessidades todas que atravessamos, a rudeza, muitas vezes, daqueles com quem nós lidamos, a agressividade que vibra no universo. Sejamos gratos. Porque se estamos aqui agora, neste período em que o universo vibra violência, nós estamos por opção. Mas se vibra violência, o contrário é muito mais forte. Vibra amor, vibra luz e vibra paz. E isso, muitas vezes, para que seja vivenciado por todos, depende de nós irmos como que abrindo com braçadas as sombras, a cortina das sombras, para que a luz se faça. O pouquinho que cada um puder fazer. Um telefonema, um sorriso, um olhar, uma parada para ouvir alguém, uma revisão do que falamos, uma vinda à casa espírita para reforçar o trabalho que aqui é realizado, uma participação singela em que as pessoas nem ficam sabendo quem foi. Então, quando nós estivermos fazendo isso, nós estaremos sim vibrando amor. E aquilo que a gente parece, tem hora que a gente fala assim, mas está tão longe, meu Deus. Nós vamos ver que é possível. É possível amar. É possível ser amado. É possível levar um pouco de luz e um pouco de calor aos corações que sofrem, às mentes que ainda ignoram e ainda desconhecem Jesus. E o maior e melhor caminho para começarmos é
a oração. Que Deus nos permita, no nosso dia a dia, durante esta semana, podermos demonstrar para os outros que estamos espiando, sim, mas espiando com amor, com alegria, levando a paz, levando a harmonia e a saúde a todos aqueles que dela precisam. Muita paz a todos os corações aqui presentes. Que esta paz se reflita nos lares aqui representados, nas casas espíritas aqui presentes, e que nós possamos, fortalecidos pelo conhecimento, pela convicção, que nós possamos agir com a certeza de que tudo tem uma razão de ser e que nada acontece sem a permissão de Deus. Muito obrigada a todos. Muita paz.